É uma coisa... É um alto humor, né? Isso aí não, cara. Isso é uma coisa só sem graça. Tipo, o roteiro não tem graça nenhuma. As imagens não tem graça, é tudo artificial, não chega a lugar nenhum, não passa mensagem nenhuma. É só uma coisa idiota, cara. Não tem nenhum exercício de criatividade. Porque às vezes uma coisa ela nem é tão boa, mas existe um exercício de criatividade ali. Não tem nem isso. Não tem nem isso. É foda, velho. Vamos lá. Vamos lá, Paulo Figueiredo, vai. Importante para essa semana, o assunto que o Flávio deve brilhar é a vinda dele aos Estados Unidos. O Flávio veio aos Estados Unidos para dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o representante comercial dos Estados Unidos a respeito da aplicação de tarifas que eles anunciaram que vão aplicar ao Brasil. A audiência pública teve início no dia de ontem, segunda-feira, às 10 da manhã. Diversas pessoas foram ouvidas. Eu deveria estar lá, não fui, e vou explicar por quê. Acabei mandando meu comentário por escrito. Mas estava lá a Associação da Indústria Brasileira do Arroz, Sociedade Rural Brasileira, Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária. Não foi porque ele falou aquele negócio das mulheres, aí ele tem que estar afastado do Flávio, tá? Vai lá, dá play. Hoje, estava lá o Flávio. O Flávio abriu o primeiro painel do dia, apresentou os pontos que explicavam por que os Estados Unidos não devem impor tarifas contra os produtos brasileiros. E aí, o que você imagina? Você imagina que ele vai sair, os repórteres estão esperando na porta, ele vai sair, vai ter um quebra-queixo e ele vai perguntar: cadê o Lula? Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Essa é a imagem que tinha que estar em todos os jornais de hoje. Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Cadê? O Brasil tem uma agência chamada Agência de Promoção a Exportações. Apex. Sede é em Miami. Cadê o presidente da Apex? O que o presidente da Apex tem de mais importante para fazer do que está aqui? Por que eu, como senador, estou aqui e o presidente da Apex não está aqui? Cadê o ministro da Indústria e Comércio do Lula? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu não estou passando no ar no programa de hoje essa sonora? Por que isso não está rodando em todos os lugares? Por que isso não está rodando no Jornal Nacional? Que assessoria de imprensa é essa, meu Deus do céu? Aí depois dizem que sou eu o assessor de imprensa do Flávio Bolsonaro, que eu falo tudo que o Flávio Bolsonaro tem que fazer. Se meus filhos, se eu falasse, não seria este caos, essa campanha. Vocês podem ter absoluta certeza. Ia ter outros problemas. Iam achar que era uma campanha de extrema direita. De fato, iam. Eu estaria fazendo uma campanha muito mais à direita do que está sendo feita. Mas esse tipo de vacilo, de vagabundagem técnica, não, isso não. Isso, desculpe. Isso é uma coisa que eu sou conhecida pela minha competência. Não sei se é muito conhecido por isso não, Paulo. Com todo respeito, assim... Não, o Paulo é competente. Competente em quê? Desculpa. Em perder a aposta pro Arthur Duval, é isso? Né? Próxima. Essa você não quer? PM prende suspeito de participar de atentado contra tenente da rota em São Paulo. Não, vamos ver isso aí na semana que vem. Próxima. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Hoje de manhã, estou tomando meu shake matinal com hipercalórico, banana, pasta de amendoim, farinha de aveia. Quer engordar, né? Engordar, beleza, estou lá tomando. Aí passa um vídeo do Renato 38. E eu fiquei preocupado, eu juro pra vocês, quando eu vi o começo, eu não acredito que o Renato falou essa merda. Aí, não, cara, o Renato 38, que é um cara que, sei lá, eu achava que era um cara inteligente. Ele tá sendo burro ou porque ele não conseguiu interpretar o que foi dito, ou porque ele foi mal intencionado, ele não tá percebendo que as pessoas vão perceber que isso é má intenção. O Renato 38 vai refutar o Renan. Então vamos lá, dá play e fica ligeiro pra dar pausa, vai lá. É o Renan dizendo que foi aluno do Alexandre de Moraes, que admira o Alexandre de Moraes, que considera o Alexandre de Moraes o maior direitista que já pisou no STF e muitas outras coisas interessantes. Inclusive, que Lewandowski, o ministro da Justiça de Lula, era mais sedutor do que o Xandão. Seja lá o que ele quis dizer com isso. Você foi aluno do Alexandre de Moraes? Quando eu vi isso, eu falei, não acredito que o Renan falou isso, velho. O Renan falou que o Alexandre de Moraes é o cara mais à direita que já pisou no STF. Nossa, cara, mano, sério que o Renan falou essa merda? Eu não espero isso dele. Vamos ver a fala do Renan? Vai lá, dá play. Moraes? Por um breve período de tempo, sim, conheci ele. Me fala um pouco do professor Alexandre de Moraes. Ele era um cara simpático, presente, e de opiniões firmes.
não era uma pessoa com perfil, por exemplo, sedutor enquanto professor, como o Ricardo Lewandowski. O Lewandowski, ele era um professor que tinha um perfil, eu gostava muito das aulas dele, um perfil mais sedutor. Assim. As aulas do Lewandowski. Sim, as aulas do Lewandowski eram bem interessantes. Eu gostava muito da teoria geral do Estado do Lewandowski. Eu tive pouco contato com o ministro Alexandre de Moraes. Eu cheguei a conversar com ele na época que ele foi nomeado pelo Michel Temer para ser ministro. E a ideia era que era um ministro com um perfil mais à direita, representando um pouco mais do espírito do tempo. Né? Existe hoje na internet até teorias conspiratórias bolsonistas de que ele é um comunista. Né? A gente nunca foi isso. Na época da faculdade não era isso. A atuação dele aqui em São Paulo, no secretariado do governo Alckmin, é em outra linha. Mas entendendo uma coisa que ele sempre teve, que é uma vocação policialesca. E um homem, assim como eu, inspirado por certos homens da história, ele, pela razão do nome, pelo Alexandre Grande, eu também amo a história do Alexandre, eu entendo que ele tem uma vocação para a glória. Ele tem essa vocação. Você acha que Alexandre de Moraes tem vocação para a glória? Eu nunca vi nenhuma diferença moral no serviço de Alexandre de Moraes, no que ele faz hoje no STF e o que ele fazia como secretário do PSDB. Quem acha que Alexandre de Moraes é direita? É esquerda. E os frouxos, se Bolsonaro não é direita, esse cara é o quê? É o Renan. Pausa aqui. Dizendo. Ô, 38. Aí você forçou, cara, a barra de um jeito que tá muito claro. Que primeiro assim, vamos naquela coisa que você falou. O Lewandowski sedutor, o que ele quis dizer com isso? Tá muito claro o que ele quis dizer com isso. Né? O Lewandowski, enquanto professor, tinha uma aula mais sedutora, ou seja, cativava mais a atenção dos alunos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando ele fala do Alexandre de Moraes, ele fala que a ideia do Temer era colocar um ministro mais à direita. Ele não está falando que o ministro é de fato um homem de direita. Ele falou que a ideia do Temer à época era essa. E ele fala, por quê? Porque o Alexandre de Moraes tem um perfil policialesco. E de fato, ele foi promotor, ele foi secretário, ele foi ministro e ele tem este perfil policialesco.